Olá, muito boa tarde a você. O caso do suposto esquema de associação criminosa formada por policiais militares do DF. O governador Rodrigo Hollenberg exonerou a chefia da área financeira da corporação, o coronel Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues. Ele é suspeito de extorquir dinheiro de empresários que prestavam serviços para a PM. O tenente-coronel da Polícia Militar, Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, foi preso temporariamente e exonerado do cargo de diretor de Logística e Finanças da corporação, depois que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deflagrou a Operação Mamon na terça-feira. A investigação aponta que um grupo de PMs é suspeito de extorquir dinheiro de empresários que prestavam serviços à corporação. Esta é a segunda vez que Francisco Feitosa foi exonerado de um alto cargo da Polícia Militar. A primeira foi em 2012, quando o tenente-coronel foi investigado pela Corregedoria da Polícia por tentar agarrar à força duas mulheres em um bar em Vicente Pires. Na época, ele era comandante do Batalhão de Trânsito. Francisco Feitosa deixa a direção do Departamento de Logística e Finanças da PM, mas continua como policial. A corporação informou por meio de nota que, como as investigações correm em segredo de justiça, não fornecerá detalhes sobre o processo. Caso do ciclista morto na Asa Norte. O Ministério Público recebeu o inquérito da Polícia Civil que indiciou por homicídio culposo quando não há intenção de matar o estudante de 18 anos que dirigia o carro. De acordo com o laudo da perícia, o carro estava a 95 km por hora no momento da batida, sendo que a velocidade da pista é de 60 km por hora. Raul Aragão foi atropelado e morto perto da 407 Norte no dia 21 de outubro. O motorista socorreu o ciclista e fez o teste do bafômetro, que apontou que ele não estava embriagado. O rapaz esteve na delegacia, mas ficou calado. Agora o Ministério Público vai analisar se envia a denúncia à Justiça. Greve da SEB, funcionários em greve decidem amanhã sobre proposta de reajuste. Condições apresentadas pela diretoria da companhia têm um aumento aí do salário e também abono para metade dos dias parados. Por conta da paralisação dos mais de 2.000 serviços pendentes provocados pelo temporal da semana passada, 23 continuam em aberto. A nova proposta foi apresentada durante a audiência de conciliação na sede do Tribunal Regional do Trabalho. Nela, há um reajuste salarial de R$ 140 e de R$ 1.300 de vale-refeição. Além disso, não será registrado metade dos dias parados. A categoria deve realizar uma assembleia amanhã, dia 16, para discutir se aceita ou não as propostas. Caso a resposta seja positiva, a greve deve ser encerrada. A decisão dos grevistas será apresentada em uma outra audiência marcada para sexta-feira de tarde. Há mais de uma semana, os servidores da SEB entraram em greve. A Justiça determinou que os funcionários da companhia atendam todos os chamados emergenciais. O sindicato da categoria garante que a decisão está sendo cumprida. Um levantamento da Associação Comercial do DF revelou que quase 300 lojas da W3 Sul estão com as portas fechadas. Aluguéis altos, falta de segurança e de vagas de estacionamento estão entre os problemas enfrentados pelos comerciantes e frequentadores do local. Lila relembra os dias em que morar na Asa Sul significava viver em um lugar tranquilo, em que as crianças brincavam em paz. Era muito bom. Pique-pega lá embaixo até escurecer. E essa W3 era maravilhosa. Aqui fazíamos nossas compras, depois a gente vinha com as crianças para o colégio, ali na 114, né? No jardim de infância. Tinha aquele senso de comunidade, né? As pessoas se ajudavam. Se ajudavam. Era muito bom. A W3 já foi considerada o shopping center da capital. O auge foi nas décadas de 60 e 70, quando era possível caminhar por aqui e ter acesso a um comércio variado e atraente. Hoje, segundo o levantamento da Associação Comercial do Distrito Federal, quase 300 lojas estão assim, com as portas fechadas. Aluguel muito alto, IPTU mais ainda, e sem contar que está muito perigoso.
Os clientes reclamam muito, não tem estacionamento. 6 horas da tarde temos que fechar porque está perigoso, muito mendigo na rua. Então assim, eles chegam, eles invadem, eles pegam o que querem. Está complicado. Entre as causas para o declínio da W3 Sul está o abandono do chão ao teto. Paredes pichadas denunciam vandalismo. Calçadas quebradas representam perigo para os poucos pedestres. Flagramos até mesmo, olha só, desperdício de água em meio à pior crise de abastecimento da capital. E existem mais problemas. Uma falta de segurança, a falta de estacionamento, a falta de mobilidade, a recuperação das calçadas que estão totalmente desobstruídas, a falta de iluminação pública, a falta de incentivo, inclusive fiscal. O professor de arquitetura da Universidade de Brasília lembra que a W3 não foi projetada para ser o centro comercial que já foi, mas precisa de revitalização para ao menos garantir a segurança da população. A W3 original do Lúcio Costa era uma avenida de abastecimento. As 500 eram formadas por depósitos e não por restaurantes, magazines e comércio. Cadê o IPTU da W3? Não tem. O governo não faz o investimento que deveria fazer continuado. Em nota, a Secretaria de Gestão do Território e Habitação informou que existe um projeto de revitalização da W3 Sul que deve ser encaminhado para a Câmara Legislativa. Mas ainda há um prazo. Sobre o desperdício de água mostrado na reportagem, a CAESB informou que foi aberta uma solicitação hoje pela manhã e uma equipe será enviada para verificar o que aconteceu. Em relação à falta de policiamento, a Secretaria de Segurança disse que as rondas são feitas diariamente e que viaturas ficam em locais estratégicos. Acrescentou que em outubro a PM atendeu quase 200 ocorrências e prendeu mais de 100 pessoas na região. A W3 pede socorro. O presidente Michel Temer passa a proclamação da República na cidade de Itu, em São Paulo. A escolha do local é um ato simbólico, já que a cidade foi realizada a primeira reunião do movimento republicano, que colocou fim à monarquia em 1889. E ontem à noite, Temer editou uma medida provisória com mudanças na nova lei trabalhista. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. E a edição dessa medida provisória já deu o que falar, né, Renata? Boa tarde a você. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Um excelente feriado para todos que estão aí nos acompanhando. Então, por se tratar de uma medida provisória, essas alterações já passam a valer imediatamente. No entanto, o Congresso Nacional, os deputados e senadores vão precisar também votar, vão precisar passar essas medidas, precisam passar por essa análise do Congresso Nacional e tem aí um prazo de até 4 meses para passar por essa análise. Nós separamos alguns trechos aí dessas alterações, dessas mudanças, então você vê aí. As jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso terão que ser definidas em convenção ou acordo coletivo, com a participação dos sindicatos. Antes poderia ser diretamente entre patrão e também empregado. O autônomo não poderá dar exclusividade à empresa, sob pena de configurar relação de trabalho. O contrato do empregado intermitente deverá ser registrado na carteira de trabalho e, além disso, as gestantes e as mães que estão aumentando só poderão trabalhar em local insalubre com autorização médica. Então, são algumas medidas aí, como você bem disse, aí veio de forma de medida provisória, já começa a valer. E antes mesmo de saber que o governo iria editar uma medida provisória com relação a esse assunto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia criticado esse excesso de medidas provisórias. Atualmente, são 10 medidas que estão trancando a pauta, ou seja, os deputados não podem votar outras medidas, outras propostas, enquanto não analisar essas medidas aí, essas MPs que estão trancando a pauta. Então, ele chegou a dizer que há uma interferência permanente do Poder Executivo, ou seja, do governo federal, com relação ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional. E disse ainda que a pauta acaba sendo monopolizada pelo Executivo. Então, fazendo duras críticas aí ao presidente Michel Temer, que vem editando essas medidas provisórias. No entanto, a gente lembra aqui também que essa medida provisória ela foi editada porque houve um acordo com os senadores. Ou seja, para que os senadores votassem e aprovassem o mesmo texto que foi aprovado pelos deputados federais, a ideia seria essa, eles aprovarem o mesmo texto, porque qualquer modificação que eles fizessem no texto, aí a medida teria
teria que retornar para a Câmara dos Deputados. Então houve esse acordo mediante essa possibilidade aí, esse compromisso do presidente Michel Temer de editar uma medida provisória com essas mudanças, que são essas as principais que a gente acabou de falar aí. Rodrigo. Agora, Renato, sabe que eu estou vendo uma notícia aqui do ano de 1997. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente da Câmara na época, ele fez a seguinte declaração: o que vem ocorrendo é um abuso da autoridade do Executivo em função do excesso de MPs. Sabe quem era o presidente da Câmara naquela época, né? Era Michel Temer. Michel Temer. A história se repete, né? A gente vê que essa crítica ao excesso de MPs não é de agora, né? Não é de agora, porque também é uma facilidade maior do governo, né, Rodrigo? Porque, de uma certa forma, impõe, ainda que a gente saiba que tem que passar pelo crivo, pelo Congresso Nacional, pela análise dos deputados e senadores, mas é uma medida que já começa a valer imediatamente. Então, é uma facilidade, digamos assim, que se tem, mas realmente abusar, aí prejudica até o trabalho dos próprios deputados e senadores, né? Obrigado, Renata. Obrigada. Essa é uma briga bastante antiga. E olha, a seguir, projeto social muda a vida de jovens no Sol Nascente. O Band Cidade volta já.